Manifestações do sobrenatural ocorrem diariamente em diversas partes do mundo. Muitos desses casos ficam perdidos. É a nossa missão trazer esses casos à tona. Você está assistindo o canal da Rádio Mistérios do Oculto. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like e comentário. Isso é muito importante para continuarmos nosso trabalho. Muito obrigado. Este relato nos foi enviado por um ouvinte que se identificou como Joaquim. Ele nos contou que ficou órfão aos 8 anos de idade, pois seus pais morreram em um acidente de carro. Ele foi encaminhado pela justiça para ficar aos cuidados de seus avós e tia, indo morar então na zona rural do Rio Grande do Sul. Quando Joaquim fez 16 anos, seu avô o levou para a tradicional caça ao tatu, uma tradição em sua família quando os homens faziam 16 anos. Saíram à caça dentro das terras de seu avô. A propriedade da família era imensa, mas seu avô conhecia perfeitamente cada centímetro daquelas terras que fizeram parte de sua vida inteira. Após 4 horas de caminhada em busca por tatus, seu avô decidiu encerrar a caça e lhe mostrar a clareira que tinha na propriedade. Seu avô disse que não era nada demais, era apenas uma porção de terra sem árvores, com uma grande pedra no centro. Ele também disse a Joaquim que nunca entendeu o porquê não crescia vegetação naquela área. Porém, era seu lugar favorito da propriedade. Ao chegarem no local, seu avô soltou um grito de espanto. Joaquim ficou encantado com a vista. Um lago raso, com água cristalina. Devia ter menos de 1 metro de profundidade, e no fundo do lago se viam belas pedras. Aos risos, seu avô lhe disse que ali ficava a clareira que ele a vida inteira conheceu. Seu avô, por ser um homem de muita fé, acreditou que o lago era algum tipo de milagre. Prontamente disse ao Joaquim que no dia seguinte se preparariam e iriam passar a noite às margens do lago. Joaquim concordou prontamente com seu avô. Ao retornarem para a fazenda, sua avó perguntou por que estavam tão felizes. Seu avô disse que no local da clareira havia aparecido um lago, que era um milagre. Sua avó e sua tia não acharam uma boa ideia eles irem dormir no local. Iniciou-se uma pequena discussão, aonde seu avô afirmou que ele e Joaquim dormiriam às margens da lagoa. Joaquim e seu avô fizeram a lida do dia, e após o almoço começaram a arrumar as coisas que levariam para passar a noite às margens do lago. Separaram peças de carne, pão caseiro, a chaleira de ferro de estimação de seu avô, as cuias e ervas para o chimarrão, charque e arroz, não esquecendo do violão de seu avô. Saíram em seguida e no final da tarde chegaram no lago. A vista estava deslumbrante, o sol avermelhado refletia na face do lago, o fazendo ficar completamente vermelho. Se instalaram sem pressa, acenderam a fogueira para cozinhar o arroz com charque enquanto tomavam o tradicional chimarrão. Seu avô lhe contava suas aventuras da juventude. Escutaram uma agitação nas águas do lago, mas ao olhar perceberam que no centro da lagoa as águas borbulhavam. Foi então que seu avô disse que aquilo era provocado por algum bolsão de ar embaixo do lago. Sem darem maiores importâncias, seguiram a conversa. Em dado momento, seu avô dizia estranhar que naquela região não havia animais.
Pelo horário, deveria-se escutar corujões, cigarras, cachorros do mato. Nem sequer os tradicionais vagalumes da região eram vistos lá. O único som era o borbulhar das panelas. O avô de Joaquim pegou seu violão que estava enrolado em seu poncho. Iniciou a cantar e tocar músicas regionais. Em meio à canção, o lago borbulhou intensamente, sem explicação. As cordas do violão pararam de emitir som. Seu avô dedilhava as cordas, mas sem sucesso. Inexplicavelmente, o braço do violão se entortou completamente e o lago parou de borbulhar. Seu avô, assustado, disse que aquilo ocorreu devido à umidade do local e lamentou seu violão ter estragado. Decidiram então jantar, e após o jantar, Joaquim foi até o lago lavar os pratos. Porém, derrubou um dos pratos. Colocou todo o seu braço na lagoa e lhe pareceu que a lagoa estava mais funda, não conseguindo pegar o prato. Seu avô disse que na claridade do outro dia pegariam o prato. Foram então dormir. A serenidade tomava o local, mas durante a madrugada, Joaquim e seu avô acordaram subitamente, assustados, com um zumbido muito alto. Era tão alto que não conseguiam escutar suas próprias vozes. Olharam para o lago e viram uma imensa esfera de luz pairando em cima dele. O zumbido parou quando essa esfera adentrou dentro do lago. O avô de Joaquim estava fora de si. Disse que a esfera era um anjo e em seguida entrou no lago, mas Joaquim se assustou ao ver que seu avô afundou e sumiu nas águas. Mas como isso seria possível se o lago tinha menos de 1 metro de profundidade? Nesse momento, Joaquim teve um intenso sangramento no nariz. Seu corpo queimava, tinha fortes tonturas. Caiu ajoelhado. Estava petrificado, sendo incapaz de ajudar o seu avô. Joaquim observou imóvel a grande esfera de luz sair da lagoa. O forte zumbido começou novamente. Em frações de segundos, a esfera ascendeu ao céu e se perdeu na imensidão. Foi então que Joaquim desmaiou. No outro dia, já de sol forte, Joaquim despertou. Com muita tontura, não conseguia se levantar. Seu corpo queimava. Quando a tontura passou, ele percebeu que estava nu. Seu corpo tinha fortes queimaduras. Todos os pertences que haviam levado haviam desaparecido. Se levantou desesperado, chamando por seu avô, mas se calou quando percebeu que a lagoa não mais estava ali. Ele viu a clareira com a pedra central que seu avô tanto lhe falava. Saiu desesperado, corria o quanto podia, passava pela vegetação densa rapidamente. Seus pés sangravam por correr descalço, mas fez o percurso de 4 horas de caminhada em aproximadamente 2 horas correndo. Chegando perto da casa grande, teve condições de gritar por socorro uma única vez, alertando os peões que trabalhavam na fazenda. Estava terrivelmente ferido, pois na corrida para a casa grande caiu várias vezes, se cortando em galhos e pedras. Sangrava por um de seus ouvidos e pelo nariz. Mal tinha forças para respirar. Desmaiou ao ver os peões e sua tia se aproximando. Acordou em seu quarto no outro dia. Estava com curativos em seus ferimentos. Levantou com muito esforço até a penteadeira e deu um grito de espanto ao se ver no espelho. Seu rosto estava vermelho em razão das queimaduras. Estava completamente careca. Suas generosas sobrancelhas se tornaram muito ralas.
Ao escutar seu grito, sua avó e sua tia entraram no quarto. Prontamente o colocaram na cama. Sua avó e sua tia tentavam o acalmar. No criado mudo estavam os inúmeros remédios receitados pelo médico, que havia sido chamado no dia anterior. Após sua tia e sua avó o colocarem na cama, o delegado da Polícia Rural, Jeremias, entrou no quarto, pedindo para a tia e a avó de Joaquim se retirarem. Ele já conhecia o delegado Jeremias por intermédio de seu avô, pois seu avô era muito querido na região. O delegado Jeremias questionou Joaquim sobre o ocorrido. Por ser muito jovem na época, sentiu medo em contar o que realmente aconteceu e ser chamado de louco. Joaquim não contou a verdade. Disse que um grupo de andarilhos invadiram as terras da fazenda. Estavam armados, eram mais de 10. Saquearam todos os pertences dele e de seu avô, levando seu avô de refém. Antes de irem embora, Joaquim disse que jogaram querosene e atearam fogo nele. Joaquim inventou toda essa história para justificar o sumiço de seu avô e as queimaduras em seu corpo. O delegado Jeremias tentou fazer questionamentos e Joaquim disse que estava confuso, que não lembrava de mais nada. Por falta de provas, o caso foi encerrado rapidamente. Porém, sua avó nunca acreditou naquela versão e dizia que Joaquim estava mentindo, mas ele sustentou essa versão todas as vezes que questionado por sua avó. Joaquim, aos 18 anos de idade, viajou para outro estado para cursar agronomia. Quase no final do curso, recebeu uma carta onde sua tia lhe contou que sua avó havia falecido. Com muita dor pela perda, seguiu as instruções de sua tia, de só voltar quando terminasse seus estudos. Aos 22 anos, com o curso concluído, retornou à fazenda para morar com sua tia. Fez grandes modificações no funcionamento da fazenda, encerrou algumas atividades e passaram a se dedicar ao cultivo de soja. Aos seus 37 anos de idade, perdeu sua tia, devido à avançada idade dela. Em seus últimos dias, ela falava que à noite, através da janela de seu quarto, ela avistava uma grande esfera de luz em cima das plantações da fazenda. Joaquim se questionou se os eventos da lagoa foram reais. Por anos ele pensou que aquilo havia sido uma alucinação, mas as últimas palavras de sua tia confirmaram a existência daquela esfera de luz misteriosa. Em um momento de tensão, assim nos disse Joaquim: após aquele evento, aos meus 16 anos de idade, não teve uma maldita noite que eu não lembrasse do sumiço de meu avô e aquela esfera de luz misteriosa. Joaquim nunca quis se casar, sempre morou sozinho na casa grande da fazenda. Sua companhia eram os peões que trabalhavam para ele e moravam no barracão ao lado da casa grande. Aos 55 anos de idade, teve uma assustadora e macabra surpresa. Em uma madrugada ele estava sem sono e ouvia seus discos. Escutou uma voz masculina chamando seu nome do lado de fora da casa. Por um momento teve a impressão de ser a voz de seu avô, o que lhe causou calafrios. Joaquim foi até a porta e abriu com cautela. Para seu total espanto, ele viu que quem lhe chamava era realmente seu avô, exatamente como ele era 39 anos atrás. Porém, ele estava nu,
cheio de símbolos estranhos pelo corpo. Seu avô oscilava entre letargia e ataques de pânico, chamando Joaquim. Porém, quando Joaquim falava com ele, ele parecia não entender que aquele homem era o Joaquim. Joaquim mandou um peão buscar o médico da cidade com urgência. Enquanto esperava o médico chegar, ele tentou conversar com seu avô, porém sem sucesso. Seu avô não o reconhecia, não falava coisas com nexo algum, apenas falava que aqueles pequenos homens de olhos grandes e negros haviam o feito mal. Quando Joaquim se aproximou com um copo de água para entregar para seu avô beber, o seu avô ficou muito irritado, teve um surto, deu um tapa na mão de Joaquim, derrubando a água. Parecia ter muito medo da água. O médico então chegou. Enquanto examinava a pressão de seu avô, ele teve um ataque fulminante e veio a óbito. Nada pôde fazer o médico, que lamentou muito a morte do homem. Passados alguns dias, Joaquim recebeu o resultado da autópsia de seu avô. O resultado foi escalofriante, assustador. Seu avô estava sem um pulmão, sem parte do estômago e intestino, tudo removido com excelência cirúrgica. Os símbolos em seu corpo foram feitos com alguma tinta que os legistas não conseguiram descobrir de que material era feita. Em sua nuca havia uma cicatriz e foi constatado que uma pequena esfera metálica foi inserida em seu cérebro. Nunca se soube o que era a esfera e o porquê havia sido inserida no cérebro de seu avô. Hoje, Joaquim, aos 63 anos de idade, nos contou que desde seus 16 anos ficou surdo do ouvido que sangrou devido ao zumbido extremo que escutou quando viu a esfera brilhante. Seus cabelos jamais cresceram depois do incidente. Atualmente, ele faz tratamento contra câncer no sangue e passará por diversas cirurgias para retirada de tumores. Os médicos lhe falam que aqueles tumores são provocados por pessoas que têm contato com altos níveis de radiação. Joaquim diz não ter muitos anos de vida e então decidiu trazer à tona pela primeira e única vez sua experiência para a nossa rádio. Ele tem se dedicado à música, principalmente ao rock clássico. Joaquim não disse se esse é realmente o nome dele e não quis revelar em qual região do Rio Grande do Sul ocorreram esses eventos que ele presenciou.